Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhora presidente, a autonomia universitária e a independência universitária são prerrogativas inatacáveis em qualquer país do mundo, porque é ali que se forma a inteligência, é ali que nasce a pesquisa, é dali que florescem os valores. Todos os grandes homens públicos, ou vamos dizer, a maioria dos homens públicos, acabam passando pelos bancos da universidade. Os grandes cientistas têm ali o desenvolvimento das suas ideias. Enfim, a universidade é um florescer. A universidade, ela faz com que haja uma evolução do conhecimento. E a razão maior disso é que há uma tolerância muito saudável entre as divergências, né? Vossa Excelência tem um pensamento diferente do meu, assim como eu tenho um pensamento diferente do senador Randolfo Rodrigues, que por sua vez pensa diferente do senador Agripino, do senador Eunício, do senador Pedro Taques, do senador Walter Pinheiro. E isso é magnífico, porque nós nos respeitamos dentro das nossas diferenças. E muitas vezes há uma confluência de valores e não há qualquer retaliação. Usamos isso no parlamento e isso no mundo universitário é ainda mais sentido. Todos nós que participamos da vida universitária, que tivemos a oportunidade de sentar nos bancos universitários, e alguns como eu que tiveram a oportunidade de também lecionar, sabe a importância que é essa multiplicidade de valores. A revista Veja traz essa semana um artigo extremamente preocupante. Chama-se Madraçal no Planalto, falando justamente sobre a deterioração de convivência e, portanto, a piora da qualidade acadêmica de uma das universidades símbolos do Brasil, a Universidade de Brasília, que se situa, como o nome diz, aqui no Distrito Federal. Muito bem, o que estaria acontecendo de tão grave na UNB? A UNB que, na época da ditadura militar, sofreu ataques, seus alunos foram assassinados, professores foram caçados, foram perseguidos ideologicamente. E a perseguição ideológica ela é mortal, porque o homem tem direito de expressar as suas convicções. O homem tem direito de dizer o que o outro não quer ouvir. E muitas vezes, isso às vezes é até asqueroso para nós. Nós estamos ouvindo uma opinião que nos enoja, mas a pessoa tem direito de proferir as suas palavras. A revista Veja faz um relato devastador da Universidade de Brasília. Segundo a revista e alguns professores, o que está acontecendo hoje na UNB? Por quê? A UNB, professores, estudantes e funcionários da Universidade de Brasília têm sido alvo de perseguição da diretoria e de agressões pelo único crime de não pensarem de acordo com a ideologia dominante. Está escrito aqui com todas as letras. E isso aconteceu especialmente a partir do ano de 2008, quando se tornou reitor da Universidade de Brasília, o senhor José Geraldo Souza Júnior. E o que aconteceu? Primeiro, para que ele fosse eleito, houve um golpe em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Porque lá está dito que os professores têm direito a um peso de 70% na votação. Mas fizeram um acordo
com o aval do Ministério da Justiça, e fizeram a média ponderada para que os professores tivessem apenas 40% desses votos. E com isso se elegeu, entre aspas, o senhor José Geraldo, que na realidade foi colocado lá ao arrepio da lei. Em qualquer universidade do mundo, é óbvio que os alunos são ouvidos. Os funcionários também são ouvidos, senador Agripino. Mas quem diz, na realidade, quem vai assumir o comando universitário são os professores, porque são cientistas, porque detêm o conhecimento, porque não podem se calar a movimentos demagógicos que, vez por outra, acontecem, pois a Universidade de Brasília, hoje, chegou a esse nível, que é definida pela revista Veja como o madraçal, um madraçal esquerdista em que a doutrinação substituiu as atividades acadêmicas essenciais. Uma procuradora aqui do Estado, do Distrito Federal, a doutora Roberta Kaufmann, muito conhecida, ela mostra o que ela sofreu por pensar de forma diferente do pensamento dominante da UNB. Segundo ela foi convidada para um debate sobre cotas raciais, e ela é contra cotas raciais. E nesse debate, e digo ipsis literis, sobre a adoção de cotas raciais pelas universidades públicas, ela, que é contrária ao projeto, não conseguiu falar. Quando lhe foi dada a palavra, um grupo liderado por professores, promoveu um alarido ensurdecedor. Ela foi chamada de racista, ouviu ofensas impublicáveis e só pôde deixar a universidade horas depois, acuada, com medo de que algo pior acontecesse. Seu carro foi vandalizado. Nas portas foi pichada a frase: "Loira, filha da P". A UNB se tornou um palco de cenas piores de intolerância, diz a nossa procuradora Roberta Kaufmann. Não há espaço para o diálogo. Ou você compartilha do pensamento dominante, ou será perseguido e humilhado. Então é isso. Há manifestações constantes de intolerância. Ou você é um esquerdista, ou você está fora dos planos da UNB. E, como eu disse, a partir de 2008, com a ascensão do reitor José Geraldo de Souza Júnior, isso se tornou uma tragédia. Primeiro, houve a manipulação e depois a perseguição. Um dos adversários do doutor José Geraldo, o professor Márcio Pimentel, ele foi alvo de retaliação. Ele e a esposa, que são professores universitários. O professor Márcio Pimentel e a sua esposa Concepta McManus desconfiaram, segundo a revista Veja, que o trabalho de pesquisa de ambos começou a sofrer boicotes. E isso, senador Agripino, de uma forma mais humilhante possível. No laboratório, os serviços básicos, como a limpeza das instalações e a compra de material, foram simplesmente interrompidos. A carga horária das aulas também foi ampliada de maneira claramente exagerada, para que não lhe sobrasse tempo para o trabalho de pesquisa. Chegou o momento, diz um professor, em que uma disciplina ministrada por um colega com metade das turmas que eu tinha foi passada a mim. Não sobrava tempo para o laboratório, diz a professora Concepta McManus. E um professor ouvido, né,